Respeita o divulgador científico, parça. Eu vou fazer esse vídeo direcionado para os meus colegas, doutores, professores adjuntos em universidades, tanto federais como universidades particulares. E eu não faço isso, eu não costumo fazer isso que eu vou fazer agora, que é dar uma carteirada, mas eu espero que vocês compreendam e sejam sensíveis ao meu argumento ou à forma como eu estou expondo os meus argumentos, porque eu preciso deixar bem claro um problema que eu vejo frequentemente na relação entre os professores universitários, os pesquisadores, os cientistas e os divulgadores científicos. Então, por isso que eu preciso deixar muito claro de onde eu estou falando, para que todos compreendam muito bem, com muita clareza, a essência da minha mensagem. Eu vou fazer esse vídeo sem cortes, porque de fato eu tenho tido muito trabalho para poder conseguir conciliar a minha produção em vídeo com a minha produção acadêmica. Isso faz parte também dessa nossa discussão, né? Mas eu espero que o recado principal fique claro para todo mundo. A carteirada é o seguinte: eu sou doutor em História pela Unesp. Aqui está, inclusive, a minha tese de doutorado. Eu trabalhei com História Política e Cultural na Unesp de Franca. Esse é o livro que foi o resultado da minha tese, ele foi também publicado pela editora da Unesp. Eu tenho pós-doutorado no Programa Avançado de Cultura Contemporânea, na Federal do Rio de Janeiro, então eu continuei os meus estudos pesquisando temas relacionados à história cultural. Já participei de dezenas de congressos, publiquei nas principais revistas de comunicação. Apesar de ter feito doutorado em História, eu acabei atuando mais na comunicação, na história contemporânea, na história cultural, sobretudo em questões dos nossos tempos, e por isso a minha produção acabou sendo direcionada nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é que eu sei perfeitamente fazer todos esses trabalhos, eu sei produzir e pensar e escrever academicamente por conta da minha formação. Isso não é um problema para mim. Agora, eu tenho muita dificuldade e ainda estou aprendendo a fazer divulgação científica, porque não é simples. E aí eu vejo muitos colegas, por algum motivo, torcendo o nariz para divulgadores científicos, imaginando que a divulgação científica é algo menor, menos nobre, menos importante, que as pessoas supostamente simplificariam demais os conteúdos que exigem um raciocínio complexo para serem bem compreendidos. E eu vejo algumas críticas, de fato, que acabam surgindo de pesquisadores e cientistas e professores que, na real, não sabem, não compreendem, não têm a mínima ideia e não são ainda sensíveis em relação à importância da divulgação científica, sobretudo nesses nossos tempos em que a ciência, a universidade e os pesquisadores têm sido sistematicamente desqualificados pelo próprio governo. Então, ou seja, a divulgação científica é uma etapa essencial do tripé pesquisa, ensino e extensão. Não é um cosmético. E para fazer divulgação científica é preciso pensar através de um raciocínio que exige uma formação, inclusive. Exige muita dedicação, exige muito aprendizado para a gente poder fazer isso bem feito. Eu, com o meu doutorado que eu apresentei nessa carteirada da minha introdução, eu sei que é difícil porque eu sinto isso na pele. Quando eu produzo vídeos pensando sobre temas da história, da comunicação e da educação, eu tenho muita dificuldade porque, ao mesmo tempo em que eu quero falar para os meus pares e explorar temas a partir de um ponto em que há pressupostos muito claros, ou seja, ao mesmo tempo que eu não quero retornar lá na introdução porque eu preciso avançar, eu sei também que pensar essa linguagem para fazer uma excelente introdução e apresentar esses conceitos para um público não especializado é um exercício essencial até mesmo para a minha própria atividade como pesquisador.
Ou seja, quando eu formulo aquelas ideias complexas, aqueles conceitos que exigem formação, mas eu consigo formulá-los para apresentá-los de forma inteligível para um público inteligente, que gosta de iniciação científica, mas não é especializado naquele tema, isso é muito bom para mim. Agora, a divulgação científica para valer, eu vejo colegas fazendo divulgação científica de forma muito mais eficiente do que eu. Eu não sei fazer ainda, eu ainda estou aprendendo, ainda estou tentando me desenvolver, mas eu vejo colegas que são capazes de falar de ciência para um público que não estava nem interessado em ciência no primeiro momento. Por exemplo, quando a gente vê os vídeos do Nerdologia, é incrível como eles são perspicazes ao articular uma questão da cultura pop, por exemplo, do cinema, da televisão, dos quadrinhos, e aí eles atraem estudantes, atraem um público que não necessariamente estaria interessado nas questões científicas que permeiam aquele quadrinho ou aquele filme, e eles conseguem envolver essas pessoas interessadas em outros temas com questões científicas de uma maneira brilhante. Tanto é que seus vídeos têm milhares de visualizações, e eu não tenho nenhuma dúvida, eu sou testemunha disso, porque muitos estudantes que depois acabam tendo interesse em se desenvolverem como cientistas, fazer um mestrado e depois um doutorado, muitos deles se inspiraram, ou no mínimo foram muito motivados por esses tipos de conteúdos. Eu tenho alguns colegas na rede Science Vlogs, por exemplo, que são tão hábeis nessa aventura, nesse exercício, nesse ofício de fazer divulgação científica, que já conseguem ganhar vida fazendo vídeos. Então, por exemplo, o Davi Calazans, os vídeos são incríveis, porque ele fala com uma leveza, de forma muito curiosa. Ele instiga a curiosidade da sua comunidade e faz com que temas científicos acabem entremeando questões cotidianas com muita fluidez. Ou seja, percebam a importância de um divulgador científico que é capaz de trazer pessoas que não necessariamente estão interessadas em ciência e levá-las a uma discussão com um passo muito interessante. Esse é um passo extremamente importante. E isso, de novo, né, quando a gente tem doutorado, a gente tem dificuldade para fazer isso. Sabe? Esse é o termo. A gente faz conteúdos para... Eu falo por mim. Às vezes eu faço alguns conteúdos e eu penso, nossa, mas será que está apelativo? Será que não está simples demais? Será que não está muito raso ou muito superficial? Eu não poderia tentar avançar mais um pouco para fazer com que esses temas sejam melhores discutidos. Mas depois eu me esforço para me lembrar que quando eu quero escrever um texto acadêmico para que um colega leia, ou seja, para que ele sirva como uma fonte científica para outros trabalhos, eu vou publicar em uma revista, e o cara que vai ler, o pesquisador que vai ler, ele vai buscar em uma revista acadêmica, ele não vai buscar em vídeo. Ou seja, o público do meu vídeo não é o público que não precisa do vídeo. O público do meu vídeo é um público que não vai buscar esses artigos em revistas especializadas, em periódicos acadêmicos, até porque a gente sabe muito bem, o índice de leitura média de artigos em periódicos especializados é muito pequeno, sobretudo para áreas que precisam escrever em português por conta das suas especificidades. Trabalham temas regionais, trabalham temas de interesse nacional, dialogam melhor. A comunidade de pesquisadores interessados naquele problema é uma comunidade, sobretudo, nacional. Então, essa consciência de que a gente vai produzir conteúdos para pessoas que não são especializadas naquilo, mas que são inteligentes e que buscam temas legais e que são em busca, às vezes, de entretenimento, mas que acabam sendo introduzidas a temas científicos com leveza e com responsabilidade, gente, isso é indispensável. Não é fácil fazer divulgação científica, como eu estava dizendo, né? Eu estou no começo, ainda estou aprendendo, e eu sei que há colegas que são muito mais eficientes do que eu. Com comunidades de mais de 1 milhão de inscritos, é incrível. E aí a gente, da academia, às vezes fica com o pé atrás,
supondo que divulgação científica é algo menor, é algo desimportante, é algo cosmético, é algo que não dignifica, que não qualifica o pesquisador. E eu vejo que essa discussão precisa ser urgentemente superada. Quando nós vemos reuniões de assembleias de professores, e aí surgem aquelas discussões falando sobre a urgência de a universidade se comunicar com a sociedade, é isso que os divulgadores científicos fazem no seu cotidiano. Eles não fazem essa comunicação com a sociedade apenas em momentos de crise, apenas em momentos de greve, quando a universidade quer gritar para a sociedade. Mas eles fazem isso cotidianamente, periodicamente. Eles são a ponte entre a universidade e a sociedade permanente. Há um trânsito, há tantas pessoas que estão se interessando por ciência por conta dos divulgadores científicos, de modo que os pesquisadores deveriam tanto se orgulhar, como mais do que isso, apoiar. Sabe, a gente vê acadêmicos, vez ou outra, desqualificando literalmente o trabalho de divulgadores científicos com qualificações que não cabem ao produto, que não tem... gente, é óbvio que o divulgador científico não vai desenvolver uma tese em cada um dos seus vídeos. Olha, eu só cortei porque a câmera desligou automaticamente. Mas como eu estava dizendo, é óbvio que o papel do divulgador científico é diferente do papel do pesquisador. Mas eu vejo hoje com muita clareza, está cada vez mais evidente para mim, que são papéis de igual importância e papéis complementares. Pesquisadores que desqualificam divulgadores científicos estão minando as suas próprias bases de legitimidade diante de uma sociedade que está sendo induzida a desqualificar a ciência, a desacreditar a ciência por questões ideológicas. Ou seja, os divulgadores científicos estão fazendo um excelente papel ao sensibilizar a sociedade, ao trazer as pessoas para as questões da ciência, ao estimular o gosto por pessoas que não, a princípio, não necessariamente estavam buscando ciência, mas eles têm feito isso com uma inteligência notável. Insisto, é muito importante que meus colegas, doutores, professores adjuntos em universidades, primeiro tenham a consciência da importância dos divulgadores científicos. É preciso que fique claro que nós não temos essas habilidades que muitos divulgadores têm e têm tanto a nos ensinar. Para vocês terem uma ideia, eu conheço divulgadores científicos que deixaram a faculdade, ou seja, que não completaram o seu curso de graduação, para se dedicar exclusivamente à divulgação científica como meio de vida. Mais ou menos o que o Mark Zuckerberg fez, né, ao sair da faculdade para criar o Facebook. Com as suas devidas dimensões, evidentemente, mas o que eu quero dizer, o meu ponto, é que há jovens que se desenvolvem de uma forma notável e são capazes de se comunicar com o público com tanta eficiência e com tanta responsabilidade, são capazes de dialogar com uma comunidade, de criar interesse pela ciência e de estimular esse gosto entre pessoas que não estavam, a princípio, insisto, buscando questões científicas, e essas pessoas precisam mais do que o nosso respeito, como eu estava dizendo, precisam do nosso apoio. Eu sei das rotinas dos professores universitários e de pesquisadores, eu sou um. Ou seja, eu não tive férias, eu não tive carnaval, eu estou o tempo todo revisando os trabalhos dos meus orientandos, com datas de bancas de qualificação, bancas de defesa a serem respeitados, então a gente tem que se desdobrar para dar conta do todo o trabalho que professor e pesquisador tem, tanto em sala de aula como em casa. Eu fiz um vídeo para deixar claro a minha experiência como professor universitário, eu vou colocar aqui na descrição para que você, caso você não seja um professor universitário, eu acho que é muito importante ter essa sintonia e essa solidariedade também quando professores, por todos os seus motivos, não conseguem tempo
para fazer eles mesmos divulgação científica, porque é de fato muito trabalho que não é reconhecido. Divulgação científica, nos editais, quando a gente procura bolsa para poder desenvolver mais pesquisa, quando a gente precisa ascender na carreira, quando a gente precisa buscar oportunidades, iniciativas de iniciação científica raramente servem para alguma coisa, não pontuam, porque não são valorizadas. E insisto, isso em um momento em que a ciência tem sido tão desqualificada e um período em que nós precisamos tanto dialogar com a sociedade para poder trazer mais aliados para o raciocínio científico, para o pensamento científico, para as universidades, para a defesa da pesquisa. Então, esse vídeo é meio que um desabafo, meio que um desafio, e é mesmo um chamado para os meus colegas, professores, pesquisadores, cientistas de todas as áreas, que por seus mais diversos motivos, caso não consigam, com seu próprio esforço, se dedicar a iniciativas de divulgação científica também, mas que vocês pelo menos tenham sintonia, tenham consciência, saibam da importância desse movimento de divulgação científica nas redes sociais, no YouTube em particular, que é um ambiente extremamente dispersivo, onde as pessoas acabam buscando muito mais entretenimento do que necessariamente informação confiável, onde há muita fake news, onde há tanta pseudociência, onde há tanto sensacionalismo, e ao mesmo tempo onde há comunidades de estudantes, pesquisadores, professores, entusiastas, jornalistas, que estão extremamente interessados em melhorar a qualidade do debate, em levar o raciocínio científico e o método científico de forma introdutória, de forma inicial, mas com muita responsabilidade para um público muito amplo. Verifique com os seus alunos. Converse com seus orientandos. Eu desconfio muito que vários deles já ouviram podcasts de ciência e se motivaram por causa disso. Já viram vídeos no YouTube e ficaram entusiasmados e quem sabe esse estímulo dos vídeos tenha sido decisivo para que ele fizesse uma escolha acadêmica. Então, esse tipo de respeito e esse tipo de envolvimento e de apoio dos pesquisadores, dos professores universitários em relação ao trabalho dos divulgadores científicos é essencial. Então, essa é a mensagem desse vídeo. Respeita o divulgador científico, parça. Nós somos colegas, nós precisamos estabelecer esses vínculos. Professores universitários e cientistas precisam dos divulgadores científicos.